os revolucionários, para aqueles que a gente ficou conhecendo como tenentes, a questão democrática era uma questão de segunda ordem. Às voltas com angustiantes problemas de sobrevivência, o operariado de São Paulo lutou por melhores salários e melhores condições de trabalho. Em sua maioria, imigrantes de origem italiana ligados ao movimento anarco-sindicalista, os operários paulistas realizam inúmeras greves a partir de 1910, culminando com a greve geral de 1917. Ameaçados de expulsão do Brasil e debaixo de forte repressão, os operários chegariam aos anos 20 sem ter conquistado os mínimos direitos sociais pelos quais tanto lutaram. A insatisfação explodiria no ano seguinte, na primeira das revoltas militares que levariam à Revolução de 30. A partir de 1930, os políticos tiveram que incorporar na sua retórica muita coisa para satisfazer as reivindicações populares. Foi a primeira vez, por exemplo, em que a retórica oficial admitiu que havia miséria no Brasil, que havia uma desigualdade gritante, que o trabalhador tinha direitos. Em 1922, condenados à modernidade. Essa era a palavra de ordem em fevereiro de 1922, quando o Teatro Municipal de São Paulo foi ocupado por um grupo de jovens artistas e intelectuais para uma série de recitais, exposições e concertos radicalmente contrários aos códigos visuais, literários e musicais vigentes. Em dia com as últimas novidades da vanguarda europeia, eles estavam inventando a arte moderna brasileira. A tradicional família paulistana ficou horrorizada com o Cristo de trancinhas, esculpido por Vitor Brecheret, e com um homem amarelo pintado por Anita Malfatti. Quando Oswald de Andrade disse "Carlos Gomes é horrível", a plateia bem pensante da Semana de Arte Moderna reagiu com vaias e insultos. Mas a cultura brasileira já estava voltada para o futuro. As artes nacionais pertenciam agora aos modernistas. Menos de um mês depois da Semana de Arte Moderna, um pequeno grupo de comunistas e antigos militantes anarco-sindicalistas fundam o Partido Comunista do Brasil. Em julho de 1922, foi a vez dos militares se rebelarem. Um motim sacudiu a escola militar e o forte de Copacabana se sublevou. Jovens oficiais de modesto calibre, os tenentes, protestavam contra os soldos baixos, o fechamento do clube militar, a prisão do Marechal Hermes da Fonseca e, sobretudo, a eleição de Arthur Bernardes. Entregue à própria sorte por outras unidades do Exército, o forte de Copacabana foi bombardeado pelas forças leais ao governo. Recusando a rendição, um pequeno grupo de praças e tenentes saíram pela Avenida Atlântica ao encontro das poderosas forças do governo. Apenas 2 tenentes sobreviveram à fuzilaria. O Exército. Chegara a vez dos tenentes paulistas se rebelarem, ocupando a capital do estado. A data do levante não podia ter sido mais bem escolhida. 5 de julho, segundo aniversário da revolta do Forte de Copacabana. A permanente insatisfação nos quartéis atingira o seu ponto de ebulição com a recente condenação de tenentes acusados de pretenderem, pela violência, mudar a forma de governo e a constituição do país. Em Sergipe e no Amazonas, o levante fora logo dominado. Mas em São Paulo, os rebeldes ocuparam a capital graças à colaboração da Força Pública Paulista. Com o país sob estado de sítio, São Paulo fora escolhida para a sede do levante pela distância do Rio de Janeiro, onde o presidente Arthur Bernardes mantinha rigorosa vigilância policial. Bernardes não estava exagerando quando disse que, como presidente, havia sido apenas um chefe de polícia. O tenentismo é um movimento que mais faz do que fala. O tenentismo age, o tenentismo explode, articula conspirações, o tenentismo não escreve muito, o tenentismo não é retórico. O tenentismo reunia
elementos militares e elementos civis, em torno de algumas ideias muito gerais. Que ideias seriam essas? A ideia da renovação dos costumes políticos do Brasil, a ideia da contenção dos interesses estrangeiros, uma tendência a resolver os problemas do país por uma via mais centralizada, necessariamente mais autoritária. Cercados pelo exército após 3 semanas de ocupação, os tenentes abandonam São Paulo para evitar que a cidade seja ainda mais sacrificada pelo bombardeio. As tropas do governo entram então em São Paulo para tomar conta da situação, enquanto os tenentes batem em retirada para a região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em apoio aos tenentes de São Paulo, outro grupo de militares se levantou em armas no Rio Grande do Sul. E da união dos rebeldes paulistas e gaúchos nasceria no ano seguinte a Coluna Prestes. A nossa função ainda era de conspiradores. Nós lutávamos apenas para botar o Bernardes abaixo. Essa que era a verdade. Então nós esperávamos que, mantendo a luta armada no interior do país, o governo seria obrigado a jogar tropa contra nós, aliviando lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde os nossos conspiradores, os nossos companheiros botassem o Bernardes abaixo. Essa era a nossa estratégia. A Coluna Prestes atravessou o país numa marcha de 25 mil quilômetros e chegou a contar com 1.500 combatentes. Em confronto permanente com as tropas do governo, a coluna não perdeu nenhum combate. Porque uma das conclusões que a gente tira da marcha da coluna é que o brasileiro, quando confia na liderança, é capaz de toda abnegação, é capaz de morrer, mas cumprir o seu dever. Nós tivemos diversos casos de companheiros que ficaram numa situação que, para cumprir o dever dele, que era dar um tiro, às vezes, só para assinalar que o inimigo estava presente, né? Ele sabia que ia morrer, porque o inimigo ia matá-lo, mas ele dava o tiro. Após 2 anos e meio, os remanescentes da coluna buscaram exílio na Bolívia e no Paraguai. 2 de suas reivindicações seriam atendidas pelo novo governo: a suspensão do estado de sítio e a restauração da liberdade de imprensa. Os tenentes viam a questão operária da pior maneira possível, né? Nas palavras deles próprios, eu estou pensando no Juarez Távora, por exemplo, da ameaça do populacho, né? O perigo de bolchevização das reivindicações. Eles tinham horror à classe operária. Para a maioria dos tenentes, eu arriscaria dizer quase, para a totalidade dos tenentes, o movimento operário era alguma coisa demoníaca e que deveria ser evitada e controlada. No Brasil. E quando, no Brasil, tudo dava a entender que o ímpeto revolucionário estava perdido e a conspiração suspensa, um tiro mudou o rumo da história. João Pessoa, sou João Dantas. João Pessoa, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Getúlio Vargas, é assassinado. Por trás do crime, rixas pessoais e divergências ligadas à política local, sem vinculação com o projeto revolucionário. E João Pessoa era contrário à revolução. Ele tinha sido, no decurso de sua vida, um dos promotores da justiça militar. E como assassinato, ele passou a ser o líder da própria revolução que ele condenava. Porque ele chegou a dizer a Batista Luzardo, num certo momento, que ele preferia 10 Júlio Prestes a uma revolução. Clima de festa que São Paulo recebe de volta os tenentes derrotados em 1924. Eles que já eram heróis, agora são também vencedores. Não é menos calorosa a recepção que os cariocas dão a Juarez Távora, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor e outros líderes da Revolução. Segundo a crônica da época, quando eles chegaram à capital, o Rio se transformou num mar de fardas e lenços vermelhos. Os tenentes, por sua vez, contavam com a liderança de Luiz Carlos Prestes. Mas Prestes, refugiado em Buenos Aires, já estava em outra e lança um manifesto contra a Revolução. Esse manifesto, antes de eu lançar, eu chamei os tenentes a Buenos Aires para informar a eles.
Então veio João Alberto, veio Siqueira Campos, veio Djalma Dutra, Miguel Costa, o Isidoro e outros estiveram lá. E eu li, olha, eu vou publicar esse manifesto, porque já estou farto desses entendimentos com Getúlio, ele não quer saber de nada, ele está enganando a todos nós. Além disso, ele não vai fazer revolução alguma. O que ele quer é substituir a oligarquia paulista, que está em decadência, com o preço do café que foi lá para baixo, pela oligarquia gaúcha.